Boa tarde, moçada querida. Mais um dia de quarentena, mais uma aula online e a saudade aumentando, né? Mas vamos ter consciência de que é necessário e que a gente precisa se cuidar para daqui a pouco a gente poder estar junto, comer churrasco e se abraçar. Beleza? Bora lá? Então, a gente estava falando outro dia sobre as questões ambientais, sociais, né? A gente tem falado bastante disso. E para vocês poderem ter um pouco mais de conhecimento sobre o que nós temos de legislação, é, tanto na questão social como na questão ambiental. O primeiro grande, eu até alterei depois eu mando para vocês também, eu coloquei alguns slides a mais aqui em relação àquilo que eu tinha mandado para vocês, mas o primeiro grande exemplo de legislação que nós temos e qual é a nossa grande legislação é a nossa Constituição Federal, não é? E a nossa Constituição Federal, especificamente no artigo 6º, ela traz os direitos sociais na Constituição Federal. Para a gente falar só de direitos sociais. Então, ela fala que é direito social do indivíduo a educação. Com que finalidade? Desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Hoje é fundamental que a gente exerça a nossa cidadania, fazer valer os nossos direitos de cidadão, e a gente faz isso votando, se manifestando, e também nos qualificando para o trabalho, que é o que vocês estão fazendo, não é? E devem ser parabenizados por isso, porque, como eu já disse, estudar e trabalhar não é fácil, eu sei disso. Reconheço que muitos têm muito sono, não é, Vânia? Mas vale a pena, vocês vão ver que no final valeu a pena. Então, o primeiro grande direito social é a educação. Depois nós temos a saúde, que também é fundamental para a vida das pessoas. E com que finalidade? Visa reduzir o risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Nem sempre a gente vê isso, nessa questão dessa universalidade, nós temos sérios problemas com a saúde, especialmente agora com essa pandemia, nós estamos tendo mais problemas ainda, mas são direitos que foram previstos na nossa lei máxima e pelos quais a gente precisa lutar, certo? Outra questão que é direito do cidadão é a alimentação. A alimentação adequada é inerente à dignidade da pessoa humana. Gente, é fundamental, é básico a alimentação. E nós estamos vivendo uma época em que as pessoas, muita gente vai ter dificuldade para comer. Por isso que a gente tem que ter agora, exercitar ainda mais o nosso espírito de solidariedade, de ajudar quem precisa mais que a gente, porque a situação vai ficar pior do que está. A alimentação é um direito previsto e tem essa finalidade que é isso ser inerente à dignidade da pessoa humana. Um outro grande direito que tem muita gente que não gosta é o trabalho, né? Mas, brincadeiras à parte, o trabalho também assegura a existência digna. Olha, é outro problema que nós estamos vivendo agora. Muita gente, ainda ontem uma amiga minha me consultou, ela está numa empresa como prestadora de serviço, a empresa, por estar fundada num contrato com um ente público, está com a atividade suspensa, simplesmente falou para eles que eles não vão trabalhar, mas também não vão receber. Gente, é dignidade, tem que ver outra forma, ou sei lá, tem que existir alguma forma de que as pessoas não possam ser prejudicadas. E muita gente está perdendo o trabalho, vocês sabem disso, né? A valorização do trabalho humano e a livre iniciativa. As empresas têm livre iniciativa, e é claro que também nesse momento a gente pensa, é um grande paradoxo, né? A gente está pedindo para as pessoas ficarem em casa, por outro lado, a gente quer assegurar o trabalho das pessoas. Tá difícil, né? Tá difícil. A gente tem que esperar que as empresas tenham o bom senso, os dirigentes dessas empresas tenham o bom senso de perceber que nem tudo é lucro, né? E a gente também assegurar que as pessoas trabalhem.
Outros dois direitos, ó, moradia é um direito também previsto na Constituição. Defende, além da dignidade da pessoa, a intimidade, a privacidade e o asilo é inviolável. Isso aqui inclusive, na questão penal, a moradia da pessoa é inviolável, senão com ordem judicial. Ninguém pode invadir a sua intimidade, é a sua privacidade, e isso vai fazer parte também da sua dignidade, tá? O lazer, embora possa não parecer, mas o lazer também faz parte dos direitos sociais, porque toda pessoa precisa refazer suas forças após as atividades laborais. E como é que ela vai fazer isso? Momentos de lazer, né? Por isso que o poder público tem a obrigação de manter situações que as pessoas possam ter lazer público, né? Praças, jardins e tudo mais, certo? Outras duas grandes questões de direitos sociais: a segurança, isso tem o objetivo de preservar a ordem pública, né? É outra questão que muitas vezes a gente se vê vivendo situações de não ter tanta segurança, né? E é claro que acaba que quem tem mais recursos acaba tendo segurança privada, mas a segurança está previsto na nossa Constituição, que é direito fundamental das pessoas, tá? E a previdência social, que é manter a seguridade, a assistência social e a saúde pública. É o tripé da previdência social. Previdência social é direito também. Claro que a nossa previdência foi assolada por malandros e pilantras que surrupiaram, que subverteram a ordem no sentido de corromper. Muitos benefícios foram feitos ao arrepio da lei, e acabou que hoje nós tivemos uma reforma aí que está ainda o pessoal digerindo isso, né? Mas tem outras coisas que precisavam ser reformadas. Vocês sabiam que um parlamentar com 8 anos ele já passa a ter direito a uma aposentadoria? Um deputado federal, um senador? Acho que é menos que 8 anos, nem sei. É uma vergonha. Eles têm um plano de saúde ilimitado para eles e para a família. É outra vergonha. Se o cara já ganha 30 e poucos mil reais, ele pode muito bem pagar um plano de saúde, não é? Mas essas mazelas a gente tem uma forma de tentar mudar isso. Isso chama o direito de voto. Tá? Bem, a gente tem ainda outro direito, ó, proteção à maternidade e à infância. Hoje, muito mais do que antes, nós já tivemos grandes problemas com crianças trabalhando em regime de escravidão. Ainda hoje nós temos muita criança passando fome. Nós temos um horror e a gente precisa combater isso. Por quê? Porque nós precisamos garantir a proteção à maternidade, as mães precisam ter direito à paternidade, à infância e à adolescência. É claro que é discutível essa questão aí de proteção exacerbada sem ter responsabilidade. Eu acho que criança e adolescente também precisa ter responsabilidade dentro de um certo contexto, né? Outra questão é a assistência aos desamparados. E a Constituição diz que a assistência social será prestada a quem necessitar, independente de contribuição à Previdência Social. É por isso que nós temos aí previstos como benefícios assistenciais, né, e não aposentadoria, por exemplo, nós temos para as pessoas que recebem benefício assistencial, por não ter renda, por ter mais que uma certa idade, por não ter renda per capita, faz jus ao benefício de assistência social, que é o benefício de prestação continuada. Isso tudo está na Constituição. Agora, se vocês me perguntarem, isso tudo acontece? A gente vai verificar que em algumas situações nem sempre isso acontece. Mas a gente tem que procurar sempre melhorar. Seja nós mesmos, seja o que está no nosso entorno, seja a localidade onde a gente vive, a nossa comunidade. É por isso que a gente tem que exercer cidadania. E exercer cidadania significa você valer os seus direitos de cidadão, sem se omitir, principalmente, que eu acho que o grande problema do brasileiro é ele se omite, depois ele reclama. Principalmente hoje com redes sociais, está muito fácil de reclamar. Mas eu quero ver
Eu tenho guardado alguns comentários que são feitos em redes sociais para ver se lá na frente a pessoa tem coerência com o que ela falou, se ela não está defendendo um candidato que fazia as mesmas coisas que ela criticou. É isso que a gente precisa ficar atento, tá certo? Aí, esses direitos sociais estão previstos na Constituição. Nós estamos falando aqui de alguns exemplos de legislação, nós não vamos dissecar toda a legislação social e ambiental, mas dando alguns exemplos da legislação que nós temos, né? Aí a gente passa aqui, ó, para outras questões mais específicas. Essa Lei 10.098, ela estabeleceu normas e critérios para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade resolvida e da outras providências. Vocês estão... de 2000 para cá, nós tivemos um avanço substancial nessa questão de ter condições de acessibilidade para as pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, né? Hoje é raro você entrar num comércio que não seja acessível para um deficiente. Isso só aconteceu não porque as pessoas foram boazinhas. Aconteceu por conta disso aqui, ó, Lei 10.098 de 2000, que foi a lei do deficiente. E claro que aí algumas entidades passaram a defender isso com mais rigor, e começou-se a pegar no pé dos entes públicos para que eles próprios também tomassem as suas providências e cobrassem de quem eles que deveriam cobrar. Aí o comércio muitas vezes não gostou, mas foi obrigado a fazer rampa, banheiro deficiente, porque no passado não se pensava nisso. Então alguns prédios ficaram até com dificuldade. Haja vista que nós temos ainda prédios públicos que não têm acessibilidade compatível. Vocês sabem, aqui na nossa cidade mesmo nós temos um prédio público que o deficiente não consegue subir. E daí? Mas nós temos que continuar lutando, né? Aí veio a Lei 10.741 de 2003 para proteger o idoso. Então vocês cuidado que agora eu estou protegido, tá? Essa lei dispõe sobre, foi criado o Estatuto do Idoso e que dá algumas, não diria vantagem, mas alguns benefícios, assegura alguns benefícios para as pessoas com idades igual ou superior a 60 anos. Essa lei já foi emendada e saiu uma outra lei para considerar o superidoso, que é acima de 80 anos. Mas as pessoas burlam isso muito. O que aconteceu com essa lei do idoso? A partir do momento em que passou a ter fila preferencial para idoso, alguns, principalmente em grandes centros, passou a usar idoso como old boy. Pegava um cara de mais de 60 anos só para fazer serviço de banco, porque ele não enfrentava fila. Agora, também eu acho que os comércios, as instituições que atendem idoso, tem que atender o idoso para resolver questões do idoso. Não é o idoso ir na lotérica com 30 contas bancárias para pagar, dos vizinhos todos. Então, o próprio idoso, muitas vezes, ele burla a lei. Eu já vi em banco, eu sou idoso, eu chego em banco, procuro se tiver senha de idoso, eu pego senha de idoso. E às vezes demora mais para eu ser atendido do que se eu tivesse na fila normal. Por quê? Pode ser que tenha mais gente, idoso às vezes demora para achar CPF, achar senha, não sei o quê, mas isso é uma opção minha. Agora, eu não faço o que eu vejo muita gente fazendo, pegar 2 senhas. Isso não. Aí que chamar primeiro eu vou? Não. Se já está me assegurando o direito, teve um dia na lotérica que a pessoa falou, mas o que você está fazendo nessa fila? Eu falei, eu estou cumprindo a lei. A lei diz que eu tenho mais de 60 anos, devo ficar nessa fila, estou nessa fila. Mas melhorou muito. Se a gente tivesse uma cultura de assegurar algumas coisas para o idoso, talvez não precisasse da lei. Eu costumo dizer o seguinte, vocês acham que precisaria de lei para que um idoso chegasse num ônibus e alguém levantasse para dar lugar para ele? Não, aí foi obrigado a ter banco especial para idoso. A gente precisa melhorar a nossa cultura, né? Essa que é a verdade. Bem, aí nós temos mais algumas leis que falam sobre meio ambiente. Ó, essa lei 9.605 de 98 é a lei dos crimes ambientais. Ela prevê
todas as sanções penais, inclusive, e administrativas derivadas de condutas lesivas condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e da outras providências. Ou seja, tudo aquilo que você fizer, se tiver uma atividade ou uma conduta que seja lesiva ao meio ambiente, você está sujeito a sanções penais e administrativas. E olha o que diz o artigo 2º dessa lei. Quem de qualquer forma concorre para a prática dos crimes previstos nessa lei, incide nas penas a estes cominados, ou seja, as penas previstas, na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro do conselho de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou o mandatário de pessoa jurídica. Ou seja, uma pessoa jurídica que praticar crime ambiental, os seus diretores poderão ser apenados, tá? Que, sabendo da conduta criminosa de outro, deixar de impedir sua prática quando podia agir para evitá-la. Se eu sou gerente de uma empresa qualquer e a minha empresa está praticando um crime ambiental, eu tinha que ter eu tinha que impedir a prática dessa atitude. Não impedir, eu posso ser penalizado por isso. Essa lei já teve uma alteração, foi criada uma outra lei que alterou essa, que depois nós vamos falar um pouco mais sobre a lei dos resíduos sólidos. Porque a gente precisa ter mais cuidado de onde a gente descarta material, né? A gente hoje faz o descarte tudo de qualquer forma, de qualquer jeito, e isso compromete o nosso meio ambiente. E comprometendo o nosso meio ambiente, compromete o quê? Compromete a vida no planeta. A gente às vezes não percebe, porque nós temos uma abundância de recursos naturais, mas vai chegar uma hora, e já está chegando a hora, em que isso começa a prejudicar sensivelmente. Nós já estamos tendo mudanças climáticas, aquecimento, uma série de problemas aí que foram decorrentes das ações que nós fizemos no passado, certo? Então nós temos uma série de leis que prevêem, lei que prevê crime contra a fauna, ou seja, não pode matar animal à torta e direito. Crime contra a flora, eu não posso explorar as florestas da forma como eu quero. No norte tem muito isso, né? Garimpo, poluição e crimes ambientais. Nós estamos vendo aí muitos crimes ambientais, inclusive o próprio Estado às vezes faz isso, né? Degrada meio ambiente, poluição. A gente vai falar muito sobre isso ainda, já falamos bastante, mas a poluição é também criminosa. Aí nós temos os crimes contra o ordenamento urbano e o patrimônio cultural. Gente, nós não podemos praticar atitudes que lesem o ordenamento urbano e nem o nosso patrimônio cultural. E nós ainda temos os crimes contra a administração ambiental, que também gera sanções. Nós temos muita legislação, o nosso problema é cumprir essa legislação. Aí nós temos mais legislações de caráter social, esse famoso ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa lei, ela dispõe de proteção integral à criança e ao adolescente. Em alguns momentos eu chego a achar que existe um certo exagero, tá? Porque a criança e o adolescente precisam ser protegidos? Precisam, mas com responsabilidade, né? Não é só passar a mão na cabeça do adolescente, adolescente não pode isso, que o adolescente não pode aquilo, não. O adolescente tem também os seus compromissos e portanto, não pode ser uma lei. Eu costumo dizer que foi uma lei que foi feita por um país com uma cultura um pouco melhor. Nossa cultura ainda não se adapta bem. Mas está aí o estatuto, e o estatuto tem que ser cumprido. Por isso tem Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, por isso que tem o Conselho Tutelar para proteger esses mesmos adolescentes, e nós temos que cumprir a lei, tá? A Lei 7.853, que dá o apoio sobre as pessoas portadoras de deficiência e integração social, diz no seu artigo 1º, assegura o pleno exercício dos direitos individuais e sociais das pessoas portadoras de deficiência e sua efetiva integração social nos termos dessa lei. Vocês já viram que agora, quase que toda empresa grande onde você vai, você tem pessoas portadoras de deficiência trabalhando? Minha gente, o deficiente, muitas vezes, ele foi alijado do processo, então ele era um cara triste, porque ele só ficava em casa, ele não era dado a ele a oportunidade dele ser produtivo. E nós temos deficientes muito mais produtivos do que pessoas teoricamente sem deficiência nenhuma.
a legislação veio para corrigir isso, mas eu quero dizer que não é só por conta da legislação, as empresas precisam ter o compromisso de fazer isso como uma questão social mesmo, tá? Fazer valer esse compromisso com as pessoas portadoras de deficiência. Existe uma leizinha bonita, chama Ação Civil Pública, não sei se alguém já ouviu falar. Ação Civil Pública, ela é uma ação de caráter público que protege o meio ambiente, os consumidores e os direitos difusos e coletivos, entre outros. Esses direitos difusos e coletivos são aqueles direitos que você não tem uma titularidade individual, né? São direitos de todo mundo e tal. O que acontece? Ela é uma ação civil porque ela é processada num juízo civil. E ela é pública porque defende o patrimônio público, bem como direito difuso e coletivo. Então, se houver qualquer dano aí que prejudique todos os consumidores, direitos, proteja o meio ambiente, esses titulares que estão aí elencados, Ministério Público, Defensoria Pública, Associação de Proteção aos Bens Tutelados, vamos supor que a gente tivesse aí uma Associação de Proteção ao Patrimônio Histórico de Pereira Barreto. E se alguém está depedrando esse patrimônio histórico, isso é possível que essa associação ela tem legitimidade para isso, ela pode ser titular de uma ação, entrar contra quem estiver fazendo isso. É uma ação pública de caráter civil, tá? Que também tem sido muito usada aí no nosso meio jurídico. Outras leis que estão aqui, E é isso, a lei do agrotóxico foi criada em 89 para regulamentar como que era possível o uso de agrotóxico, o que pode, o que não pode, de que forma que pode, previa que você tem que ter o uso de agrotóxico, tem que ser recomendado por um profissional técnico da área e tudo mais. A gente não vai ingressar em cada uma dessas leis para discutir, talvez uma ou outra depois a gente possa tentar fazer um trabalho, alguma coisa assim. A lei de política agrícola, que prevê quais são os mecanismos da gente ter política agrícola. Você sabe que a política agrícola é feita pelo Estado, né? Quem determina qual a política, as políticas públicas é o Estado. E também o Estado é que determina como é feita a política agrícola. Uma legislação interessante, que surgiu em 97, foi a Lei 9433, que é a Lei de Recursos Hídricos, para tentar coibir um pouco mais o que se fazia e o que ainda se faz com os nossos recursos hídricos. Quais são os nossos recursos hídricos? Rios, lagos, açudes, minas, águas profundas. E nós temos aí um sem número de exemplos de agressões contra os recursos hídricos, né? Despejo de esgoto, despejo de produtos agrotóxicos, despejo de tudo quanto é coisa. Isso compromete balneabilidade, abastecimento de água, compromete tudo, né? Então a lei de recursos hídricos foi uma lei interessante que surgiu também em 97. Chegou em 2012, foi editado o novo Código Florestal. Nós tínhamos um Código Florestal e ele foi refeito. Na verdade, seguindo a lei, ela tem que abranger todas as necessidades daquele momento, né? E percebeu-se que o Código Florestal precisava ser atualizado, ele era muito antigo e tudo mais, e ele dispõe sobre isso, sobre a proteção da vegetação nativa. Por isso que alterou, quem trabalha no setor sucroalcooleiro deve ter percebido que alterou também a questão das APPs, que é as áreas de preservação permanente, que antes era feito de uma forma, depois passou a ser feito de outra forma, pelo novo Código Florestal. Tem que seguir, tem algum prazo aí para o pessoal se adaptar e tudo mais, que está fluente, mas tem que seguir, sob pena de sanções também. Essa legislação tem sanções severas que podem, né, o Estado se valer disso, ou, como eu disse, sendo algo público, todo mundo pode denunciar. Então, se vocês virem um crime ambiental acontecendo, nada obsta que vocês mandem qualquer notificação para o Ministério Público,
para quem de direito, para apresentar aí uma denúncia e isso ser averiguado, processado e sancionado, estabelecida uma sanção se for o caso. Depois, alguma coisa que interessar aí em relação a uma legislação ou outra, se for o consenso de todos, a gente pode esmiuçar um pouco mais, tá? Como eu fiz uma alteraçãozinha para incluir aqueles slides da Constituição Federal, eu estou mandando para vocês também, tá bom? E a partir das 7h20 estaremos a postos. Beijo grande.